Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tenho aqui uma notícia também interessante para que vocês possam entender e, logicamente, também para tomar as devidas precauções, caso necessárias, tá? Nós vamos falar aqui de um ataque sofrido aí pelo grupo Marista no estado do Paraná. Tá? Caso você não me conheça, eu vou me apresentar aqui formalmente, né? O meu nome é Leonardo, eu sou professor, advogado, consultor jurídico, especializado aí também nas áreas do direito digital, proteção de dados. Então eu trago aqui para vocês notícias a respeito da proteção de dados, da Lei Geral de Proteção de Dados, da privacidade e tudo aí que cerca esse cenário. Até aproveitando, peço por gentileza que se inscreva no canal, caso você goste desse tema ou goste de alguns temas ligados ao direito, verifique aí nas playlists o conteúdo que eu tenho disponibilizado aí para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos falar de um assunto muito interessante que aconteceu, né? Logicamente, são fatos tristes, né? Mas, como eles ocorrem, é importante que a gente entenda o que está acontecendo, saiba o que está acontecendo e possa criar prevenções, né? Prevenções tanto no âmbito empresarial quanto também no seu âmbito pessoal, aí, caso você seja usuário de algum banco de dados dessas instituições, as quais eu venho relatando aqui no meu canal. Eu vou começar aqui e vou colocar aqui a notícia para vocês acompanharem comigo aqui pela internet, né? Então aqui vejam que um ataque de ransomware atinge o grupo Marista no Paraná, né? Então olha só, são 5 das 8 organizações que são administradas pelo grupo teriam sido atingidas, tá? Para quem não conhece o grupo, né? Esse grupo ele administra hospitais e também centros educacionais, né? Então também está ligado aí à área da educação, tá? O que ocorre é que havia, né, no caso aí, esse ataque de ransomware, e isso acaba atingindo, né, a base de dados da instituição. Então, logicamente, a gente não tem muitas informações, né, porque isso foi relatado aí pela imprensa. Então, o que, que se sabe, né? Sabe-se que o sistema fica instável, eles acabam deixando, por exemplo, sites, às vezes até sistemas internos, né? Então, áreas de login de alunos, de repente, se nós estamos falando do hospital, prontuários, né? Então, não estou dizendo que isso aconteceu, né? Mas eu estou dizendo que é o que pode acontecer nesse tipo de ataque, né? Então, esse sistema ele passa a ficar inoperante, né? Justamente porque a instituição, ela por risco de agravar, ela acaba inabilitando ou até mesmo ela perde o controle. Então, ou seja, é algo muito instável, né, para os usuários da instituição e a própria instituição, né, que fica aí totalmente prejudicada, totalmente abalada quando esse tipo de coisa acontece. Bom, eu imagino que vocês estejam, caso não sejam especialistas, né, então de repente aqui alguém não é da área técnica, né, da parte de TI, gostaria de entender melhor o que é um ransomware, né, um malware. Na verdade, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Todos os sites que aparecem, tá, pessoal? Fica registrado aí as fontes de pesquisas, tá? Então, aqui o objetivo é ser bem simples. Então, o malware, né? Ele é dividido em uma série de itens, tá? Eu não vou ficar aqui discorrendo a respeito de todos, né? Mas vamos focar nesse primeiro, que é justamente o título, né, dessa notícia, né? Que é o ransomware. Ele é uma espécie, né, de software, né? Que acaba sendo um invasor, né? Então, ele invade ali essa rede de dados, só que com uma característica muito peculiar. Então, toda vez que vocês lerem a respeito desse tipo, né, ransomware, vejam que ele tem uma característica muito própria, né? Ele traz uma chantagem, né, uma extorsão aí da vítima, provavelmente, lógica, para que se pague, né, um resgate, né, como se fosse um sequestro, né? Pensando aí num crime físico, né, da nossa realidade, né? Então, muito se negligencia os ataques virtuais, né, para quem não é muito especialista, porque pensa que isso é coisa de frescura, de gamer, né? Ah, é gamer, são hackers, né? Na verdade, pessoal, a gente precisa entender
de cibersegurança, né, dos crimes virtuais, como situações que ocorrem no mundo físico, pessoal. Não é diferente. Então, e às vezes a gravidade até acaba sendo um pouco maior, né, dependendo aí do que nós estamos avaliando, porque as vítimas são inúmeras, milhares, milhões de vítimas, né? Então, é claro que a gente fica chocado quando a gente vê, por exemplo, um sequestro de uma pessoa, porque naturalmente a gente sabe, né, ou tenta imaginar o sofrimento, aquele dano, os direitos humanos violados, é claro, isso é muito terrível, né? Mas pensando também numa projeção e dependendo do ataque sofrido, né, nesses casos aí, desses sequestros de dados, a gravidade acaba, imagina, né? 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 100.000 pessoas sendo sequestradas, né? Então imagina isso saindo no jornal, como seria chocante, né? Você fala, meu Deus, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 200.000 pessoas sequestradas, né? Então pensa, né? Como isso é chocante. Agora pensa esses bancos de dados também sendo sequestrados, tá? Aí o que fica geralmente é a questão do medo, né, dos usuários. Fala, nossa, eu sou usuário, fui aluno, fui paciente aí desse grupo. O que ocorre, né? Bom, primeiro, né, precisa entender o vazamento, né? Precisa saber se vai haver vazamento, se houve de repente a utilização indevida desse dado, qual foi de fato a característica dessa situação. E depois também, é claro, quando a gente fala numa situação como essa, é importante que todos saibam, viu? Não existe nenhuma empresa no mundo que ela é 100% segura, tá, pessoal? Isso não existe. As empresas, elas se dividem em níveis, né? Existem empresas que são muito vulneráveis, né? E existem empresas que são muito seguras, né? Mas todas elas são passíveis de violação justamente porque nós sabemos, né? Os ataques ocorrem. Só você pensar no aspecto físico, né? Existe uma casa que é 100% segura no Brasil ou no mundo? Existem aquelas que são muito mais seguras. Você fala, não, professor, aqui é difícil de chegar, mas pensando num crime a gente consegue. Então, há de se imaginar aí que também ocorre nos ataques virtuais, né? O que se passa, né, para a gente encerrar aqui o desfecho, uma instituição como essa, né, que tem um vazamento de dados, ela precisa demonstrar o quê? Que ela, de fato, teve esse ataque, né? Então, demonstrar isso, porque isso acontece, né? Claro que ela pode analisar o grau de culpa da instituição, funcionários, enfim, como foi feito e o que ela está fazendo para minimizar esses impactos. Então, é essa a questão que fica quando esse tipo de situação ocorre. Então, precisa ter transparência da instituição para que as pessoas, né, a sociedade, entenda o nível de violação e também as medidas a serem tomadas, e isso vai ser analisado aí, caso haja, por exemplo, uma fiscalização, ações judiciais, para entender se há indenizações ou não há indenizações, porque a instituição tomou todas as medidas cabíveis aí nessas circunstâncias, tá? Então aqui é só uma breve notícia, mas fica aqui o meu registro, caso vocês tenham aí mais temas que vocês entendam pertinentes a serem tratados por mim, fico à disposição, comentem aqui, se possível, compartilhem esse vídeo, de repente alguém que seja aí vinculado a essa instituição ou alguma outra parecida, para que possa aí ficar sempre atento. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!